e a gente vai conseguir. Eu fiquei muito feliz porque todos aqui, nem quase ninguém que falou que eu quero aprender a usar ChatGPT, eu quero aprender. Isso foi muito legal. Por quê? O que a gente vai aprender aqui não é só usar a ferramenta. Eu falo que o ChatGPT, Gemini, Notebook LM, são grifes, marcas de ferramentas. Ferramentas específicas. É como se eu abrisse minha caixa de ferramenta, eu tivesse alicate, chave de fenda, serrote. Cada um tem uma função. E se você sabe usar a ferramenta, os princípios de usar uma ferramenta, você vai conseguir usar qualquer outra ferramenta parecida. Eu gosto de falar, meu avô era marceneiro, e ele, uma vez, ele estava me ensinando como que você usava o serrote. E o serrote, você tem uma manhãzinha quando você empurra e você puxa o serrote. Né? Hoje tem serra elétrica, tem gente, os jovens devem nem saber o que é serrote, mas tem uma técnicazinha de você usar aquela lâmina para não travar na madeira. E aí, se eu não sei, eu não faço meu trabalho corretamente, eu me machuco, eu estrago a ferramenta, ponho a culpa na ferramenta. E o que a gente vai conversar aqui nas próximas semanas é exatamente isso. E vocês vão... Uma coisa que eu gostaria muito que a gente tivesse bem claro aqui, e é o primeiro slide que eu vou colocar aqui para vocês, então eu vou desligar minha câmera aqui no Meet e vou ser teletransportado aqui para dentro da minha apresentação, e aí eu vou apresentar a tela inteira, tela 2, compartilhar, e aqui eu vou desligar a minha câmera aqui, e aqui eu vou ligar a minha câmera aqui dentro, aonde eu devo aparecer daqui a pouquinho, dentro da apresentação. E aqui, essa frase, essa palavra, eu gostaria muito que vocês não esquecessem. Que nós estamos trabalhando não com inteligência artificial. Esse conceito, eu acredito que ele está redondamente equivocado. Ou, no mínimo, ele não transparece o que é a essência do que está acontecendo nesse momento. Agora eu devo estar aparecendo para vocês aí. Vou dar um joinha para mim aqui. Beleza. E aí, a essência aqui, vou tirar essa transcrição, é inteligência ampliada. Gente, a IA, ela não veio para ser um substituto, ela veio para amplificar. Amplificar. Ou seja, se você já faz, se você já resolve problemas, se você já tem um conhecimento, eu gosto de falar, agora nós estamos na primeira vez na história onde nós, profissionais experientes, temos a oportunidade de sermos o protagonista da revolução tecnológica. Porque a gente leu, nós vivemos um mundo onde não tinha internet, e a gente tinha que fazer, eu gosto de falar, a gente tinha que fazer trabalho no papel ao maço, eu gosto sempre de falar isso. Isso nos credencia para um nível de entendimento, para um nível de repertório pessoal, que com a IA ela é amplificada. É basicamente isso. Então, como você pensa, aquilo que você tem de repertório, ele vai ser gerado valor com a IA. Ela estende. É como se fosse aqueles poderes lá do X-Men, né? Você é os poderes humanos amplificados. A IA, ela vem trazer isso para a gente. Então, toda vez que alguém falar com você, e isso eu vou bater muito nessa tecla. Inteligência artificial, eu queria que o seu cérebro já saísse daqui modelado para não, a inteligência ampliada. Por quê? Ela não é nem inteligência e nem artificial. Ali é matemática. Matemática. Claro, elevado a um nível de acurácia e baseado num nível
de, de é, 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 precisão que nunca antes na história do ser humano nós vimos. Inteligência ampliada. Tudo bem? E aí, o que a gente vai ver aqui nas próximas semanas? Nós vamos ver nesses 4 encontros. O de hoje, a gente vai falar sobre os princípios da inteligência ampliada. Uma coisa que eu aprendi aqui, Thales, quando eu fiz contabilidade, um professor falou o seguinte comigo, falou, Sérgio, no dia que você tiver um problema lá na contabilidade e você não souber resolver, vai para o fundamento, vai para o débito e crédito, abre um razonete, que você vai ver a solução. O que a gente vai fazer aqui é passar os princípios que eu entendo que são basilares para que você, de frente de qualquer ferramenta, e todo dia aparece 200 ferramentas novas para fazer 300 mil coisas diferentes, mas se você tem o princípio, você vai saber usar qualquer uma. É só entender como é que funciona a telinha lá, princípios, construindo um alicerce fundamental para a gente usar a IA da forma mais correta. Porque a gente nunca vai conseguir usar ela na forma ampla, porque a gente não consegue pensar naquele nível de dados que ela tem. Mas a gente vai conseguir usar os fundamentos certos para buscar o quê? Resolver problemas. E aí eu sugiro que vocês não percam a aula ao vivo, ou o encontro ao vivo, que é o encontro 3, que é resolução de problemas, que na minha opinião é o encontro que eu gosto mais de falar, é esse, porque ele conecta tudo isso que a gente está falando. Segundo encontro, perguntas transformadoras. Aqui nós vamos entender como a arte de fazer pergunta vai fazer diferença no resultado. E aqui também a gente vai configurar o seu chat GPT, o seu Copilot, o seu Gemini, para que ele possa ter mais uma sintonia mais fina naquilo que você precisa. Tá? Então, hoje nós não estamos mais na era das respostas, nós estamos na era das perguntas. E quem pergunta melhor, vence. Quem pergunta melhor, vence. Tá? No terceiro encontro, a gente vai trabalhar com resolução de problemas usando IA, e aqui a gente vai entender como que é um framework de trabalho para você abordar um problema, hoje com um copiloto especial, que é a inteligência artificial, uma aula bastante legal, que eu gosto muito de dar, e ela realmente as pessoas gostam muito dessa situação. E o último encontro é um caso prático, onde eu pego uma situação e a gente vai abrindo ela com o IA para a gente entender como que ela funciona, amplificando. A Pamela citou um exercíciozinho que eu fiz no último encontro lá no treinamento que eu dei, no curso que eu dei, um workshop, e aí eu mostrei, eu até brinquei, sabe, Rodrigo? Eu falei assim, olha, eu vou fazer agora, pegar uma legislação X, solta o cronômetro aí, para ver quanto tempo eu vou fazer. Cara, em 10 minutos, a gente, 4 minutos, né, Pamela? 4 minutos, a gente fez coisa ali que a galera estava há meses tentando fazer, inclusive a gente estava tirando palestra das pessoas, não, a gente está aqui estruturando a lei, não sei o quê, e eu fiz em 4 minutos. Ah, Sérgio, você é bonzão. Não, eu só usei os princípios corretos, a ferramenta correta, e nem perguntar eu precisei, é só a ferramenta que o notebook ali, só foi dar um clique ali, e ficou bem legal, e gerei até um áudio, o pessoal ficou, ah, meu Deus, isso é magia negra, isso é voodoo, não, cara. É só saber fazer a coisa certa que você entende. Vocês vão estar capacitados para isso também. Tudo bem? Alinhados aqui, que a gente vai vir por aí na nossa jornada. Cara, Carlão, Lilian, Suane, Rodrigo, Thales, Panda, todos vocês aqui, Leila, todos vocês estão aqui. Existe um conceito na Fórmula 1 que é a superlicença. O que é a superlicença? Rodrigo ali, que é da área do kart, ele entende bem isso. Você se credencia a partir de alguns campeonatos, algumas pré-requisitos para você dirigir um Fórmula 1. Se você não tem essa superlicença, você não consegue dirigir um Fórmula 1. Aí você fala, não é quem não sabe dirigir, é quem está credenciado para usar um Fórmula 1. A gente chama isso de superlicença, e quem concede essa, se não estiver enganado, é a Federação Internacional de Automobilismo.
Inclusive, quem tem a superlicença para dirigir Fórmula 1, tem no macacão de corrida lá um emblema, como se fosse um petzinho, dizendo que ele tem a superlicença. Isso no quem assistiu o documento, o filme lá do Netflix, a série do Senna no Netflix, vai ver isso bem claro, né? Quando ele conquista a superlicença para ir para a Fórmula 1. E aqui, o que é a questão da IA? A superlicença são os seus fundamentos. É quando você entende como é que funciona, e esses princípios, são essenciais para que você possa controlar esse Fórmula 1, que é o ChatGPT, o Notebook LM, ou, melhor, a inteligência artificial, as ferramentas de inteligência artificial. Só um disclaimerzinho, toda essa apresentação aqui eu fiz no Gama usando o IA. Vou mostrar para vocês. E aqui, a única coisa que eu fiz foi quando sai do Gama e eu coloquei no PowerPoint, que fica melhor para mim, eu coloco aqui a minha câmera, essa câmera que vocês estão vendo aqui, eu só consigo fazer no PowerPoint, fica mais fácil. Mas vocês vão ver no cantinho aqui abaixo da minha foto, foi feito no Gama. Isso aqui só mostra que, olha a qualidade de uma apresentação feita com pouquíssimo ou quase nenhum prompt. Eu não fiz prompt nenhum. Eu só joguei o conteúdo do e-book que vocês vão receber, que também foi editado dentro do Gama. Vocês vão receber ele editado. Ah, o Sérgio fez isso aqui. Não, tudo é com IA aqui, gente. Tudo que vocês verem que eu fizer aqui é com IA. E eu não tenho vergonha de falar isso. Por quê? Porque é uma ferramenta que está disponível para mim. Entendendo os princípios, ela me credencia para acelerar uma coisa que eu demorar. Quanto tempo que eu demoro para fazer uma apresentação? Então, é isso. Então, essa aula ela vai entregar esses princípios essenciais. E entre a IA, no caso aqui, a inteligência ampliada, a IA entrega, gente, conhecimento bruto e processamento de dados em escala sobre-humana. Nós não temos capacidade humana de processar a quantidade de dados que esses caras colocaram nos mecanismos de aprendizado. Só para você ter uma ideia, o primeiro chat GPT, o chat GPT 1, eles aplicaram no treinamento das ferramentas $30.000. O GPT 4 já foi mais de US$ 1 bilhão que eles gastaram em treinamento. Claro que está nessa conta as infraestruturas de hardware, mas também para você entender quanto dado é processado para que eles possam prever aquilo que você quer. Quando a IA te dá uma resposta, ela está prevendo aquilo que você está perguntando para ela, prevendo a resposta baseado no seu comando. E isso é uma escala sobre-humana. Eu vou tentar achar o videozinho de como que funciona o Transformer, que é o algoritmo que faz ele pergunta sobre quem é Michael Jordan. E aí o videozinho mostra isso, se eu achar, eu mando para vocês no grupo. A IA, ela funciona quando você traz o contexto, o time, o propósito, elementos que você, profissional, tem, e você que tem repertório, tem, para que ela possa te dar a melhor resposta. E a vantagem é quem tem repertório. Gente, você que tem repertório, está na hora de você se revestir da capa e falar assim, cara, a IA é para mim. Carlão ali, controller de uma entidade gigante no Brasil, faz um monte de coisa lá. Cara, isso te credencia quando você usa os princípios da IA para ser um bom usuário de IA. Você também, Pamela. Você também, Rodrigo. Você também, Thales. Você também, Suana. Esse repertório pessoal que vocês já têm credenciam vocês. Só que eu gosto de falar, eu posso ser vítima ou eu posso ser protagonista do que está acontecendo. O que é a atitude de vítima? Ah, isso não é para mim, isso é para menino, eu não entendo, não tem mais idade para aprender isso. Gente, nós acabamos de voltar de um congresso onde já foi dito que o etarismo vai acabar. Por quê? As pessoas estão vivendo mais
E as empresas vão precisar aproveitar a experiência, o repertório de nós que já não somos tão jovens no dia a dia de trabalho. Olha que loucura. E aí eu falo que, eu tô com 40 e poucos anos, não é mais para mim. Não é mais para mim isso, não. Cara, se você pensar que você vai viver mais 40, você está na adolescência. Você está na metade da vida. Ou seja, isso sim é para você. Sim. E se você, não vou fazer aqui parece coisa de coaching, mas bota isso na sua cabeça, anota em algum lugar. Sim, a IA é para mim, é para o que eu faço, é para eu vou, eu tenho um repertório para usar a IA na sua plenitude do que ela pode me entregar. Isso quem está falando é um cara que não é da área de tecnologia, é um cara que é da área de contabilidade, um cara que geralmente fica naquela salinha escondida, com aquelas canetas no bolso, e que ninguém suporta quando começa a falar, porque só vomita um monte de dado de balancete. E quando alguém pergunta alguma coisa para ele, só fala, ele é o Chicó, né? Lembra aquele Chicó lá do Alto da Compadecida? Rapaz, não sei, eu sei que foi assim, eu registrei. Né? Vocês lembram, né, do Chicó? Não sei, eu sei que foi assim. Esse é o contador clássico. E ele esquece que a contabilidade, assim como recursos humanos, assim como a IA, são filamentos do grande sistema nervoso que captam informações e processam informações. Então, por que eu não sou, não sou o protagonista dessa disruptura que está acontecendo? Foi falado muito, quem estava no Congresso viu, Congresso de Previdência que nós estávamos semana passada, e foi constantemente batido a questão da mudança de tempo. Gente, nós não estamos num tempo de mudança. Nós estamos numa quebra, numa ruptura de tempo, de era. E eu comparo a IA àquilo que aconteceu com a prensa de Gutenberg. Quem lembra da prensa de Gutenberg, a historinha? Gutenberg foi um alemão doido que gerou a prensa que começou a imprimir as palavras no papel. Foi a origem dos livros. E o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. O primeiro livro foi impresso na prensa de Gutenberg. Isso foi um pandemônio para os escribas, para aqueles caras das cortes, os agentes cartorários, né, que eram os detentores de escrever os livros. Estava na mão de 3, 4 caras isso. O livro ele é franqueado, o conhecimento ele é da publicidade. E o que acontece depois da prensa de Gutenberg? Historicamente falando, nós temos a Reforma Protestante e nós temos a Revolução Industrial um tempo depois. Olha que loucura. O que a gente está vendo agora com a IA, eu comparo a mesma situação. A IA em si, ela é uma grande prensa de Gutenberg, que em si ela não tem uma função simplesmente de imprimir livros. Ela tem a função de quebrar a roda de um sistema e mudar o tempo, porque os livros mudaram o tempo. Outra coisa, iluminismo. O iluminismo veio depois da frente de Gutenberg. Olha que loucura. A IA não veio para substituir, mas para potencializá-la. Pense nela como um copiloto, um cara que você vai ali pedir, sabe aquele amigo super inteligente que você tem? Você vai pedir opinião para ele? Imagina esse amigo sabendo tudo, leu tudo, viu todos os vídeos, viu todos os áudios, podcast, todas as enciclopédias que tem no planeta, artigos científicos, monografias de doutorado, de pós-doutorado. Ele leu tudo. Ele leu tudo. Então ele é genial, mas ele espera de uma decisão sua. E vocês vão ouvir agora uma criancinha gritando aqui, que está ouvindo eu falar. Daqui a pouco começa aqui o grito, pai, pai, pai. Então, é a Lívia, 2 anos. Beleza? E aí, eu queria que vocês anotassem muito bem isso de vocês. Não precisa anotar, porque vocês vão receber o e-book, mas assim, gravem isso. 3 pilares da inteligência ampliada. E aqui é uma questão bem prática, que eu queria que vocês começassem a exercitar
A partir de amanhã, cuidado com o ruído administrativo. O que é o ruído? Se você pegar a IA, responda esse e-mail. Olha essa planilha. Me dá uma ideia. Sem você ter um momento prévio de tentar parar e respirar e entender o porquê que você quer aquilo, ela vai te entregar algo melhor. Ela vai te entregar. Sabe o que eu faço quando eu vou mexer com a IA? E eu sou um cara naturalmente acelerado. Quem me conhece sabe disso. Quando eu começo a acelerar demais, eu paro e vou beber uma água e vou tomar um café. Porque aquela minha aceleração daquele contexto, de um monte de coisa acontecendo, e eu começo a abrir um monte de janela de contexto dentro do ChatGPT, daqui a pouco tu no Gemini, no Notebook LM, isso é matéria-prima para você não usar a IA da forma correta. Porque você vai estar naquele ruído administrativo. Então, quando você for mexer com a IA e é uma coisa muito específica, ou você precisa. Eu estou com um desafio agora na fundação, e eu vou tentar botar em prática, é criar um agentezinho para quando a auditoria externa mandar aquele cronograma para a gente, eu vou receber aquele cronograma, eu vou colocar os meus deadlines internos, partindo de um cronograma reverso, a partir da data da minha reunião conjunta que eu tenho com os meus conselhos, e esse cronograma vai se adaptar com o da auditoria e, eventualmente, sugerir alguma mudança de dado para a auditoria. Só que para mim chegar dentro de uma IA e chegar nisso que eu quero, eu preciso parar e respirar. Naquela loucura de o cara chegando, respondendo e-mail, e agora, lá onde eu trabalho, a equipe lá é bem pequena, muito pequena. E aí o meu analista, que é só a contabilidade da fundação inteira, roda com um gerente, um analista e um estagiário. A gente roda hoje 5,2 bilhões de reais, com 172 mil lançamentos mensais, perfil de investimento, a gente calcula a cota, faz a obrigação acessória com 2 pessoas. Só que quando o ano não está, mesmo com a gente com um grau de automação já bem avançado, falta gente, porque é pouca gente mais. Imagina eu tentar criar alguma coisa nesse contexto. Eu já falei, cara, é isso que eu vou criar, eu só vou criar quando voltar o meu guarda-costas lá, o japonês, que ele é japonês, é inteligente, ele, entendeu? Por quê? Não dá, eu preciso respirar. A gente está perdendo muito na nossa vida profissional, porque a gente entra naquele moedor de carne do dia a dia, de responder e-mail e de fazer 15 coisas ao mesmo tempo e cair na falácia de que eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu sou um cara bom. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela só acaba com a sua energia mental de criação. Sérgio, mas eu não consigo. Você quer ser protagonista ou você quer ser simplesmente uma pessoa vítima de tudo isso? A resposta é sua. Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, eu não olho meus e-mails quando eu chego na entidade. Não olho. Eu vou olhar lá para as 11, 11h30 da manhã. Porque se tiver alguma coisa urgente, eu já olhei no dia anterior. Se for uma coisa muito urgente, alguém vai me chamar. Só que quando eu entro naquele loucura do e-mail, eu não consigo sair dali. É um buraco negro, é a caverna do dragão. É o Senhor do Senhor dos. Como é que é? Senhor dos Anéis? Não, é o Mestre dos Magos me jogando para lá e para cá, respondendo um monte de gente. E eu entro na agenda das pessoas. Sérgio, o que tem isso a ver com a IA? Tem a ver porque se você está com um foco específico e concentrado para resolver um problema, ela vai te responder melhor e você vai conseguir chegar no outro, no lugar onde você quer, de forma melhor. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Faz sentido? Estou falando de princípios. Princípios. Tá? Então, o segundo é ampliar a sua capacidade. E aí,
é um desafio nesse pilar, que é o quê? Opere na sua curiosidade. Sabia que a gente tem vergonha de perguntar uma coisa para a IA que só eu vou ver? É uma loucura, né? Ah, não vou pedir isso aqui, não. Isso aqui é muito bobo. Isso aqui eu vou tentar. Não, isso é muito besta. Isso aqui, ah, nem. Se alguém vê isso aqui, eu tenho certeza que alguém já apagou ali uma janela de contexto, porque estava assim, ah, como é que eu arrumo minha plantinha do coisa lá? Ah, pô, alguém vai ver aqui minha plantinha aqui e vai falar, o que esse cara tá usando IA para quê? Gente, esquece os outros. E você tem um nível de curiosidade. Testa. Sabe, muita coisa que eu estou falando para vocês aqui foi tentativa e erro. Tentativa e erro. E eu vou tentando até conseguir. Eu vou dar só um exemplo para vocês, bem prático, aqui, que é que eu fiz lá no Congresso da ABRAP. Congresso da ABRAP, não sei quem estava lá, Congresso da Associação Brasileira de Previdência Complementar. Ele, ele tem o seguinte, ó. Ele tinha lá você ia para um totemzinho e você tirava uma foto e você saía com a foto de acordo com a arte do Congresso, que é essa foto aqui, ó. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo? Essa aqui é a arte do Congresso, certo? Tinha uma fila aí gigantesca. Eu peguei a fila, porque eu queria a foto. Mas sabe o que eu fiz quando eu saí dali? Eu falei assim, cara, será que eu não consigo reproduzir essa foto? Curiosidade. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer um monte de prompt. E aí, eu cheguei aqui. Isso aqui fui eu que fiz. E aí eu falei, será que eu posso ir a mais? Eu cheguei aqui. E será que eu posso fazer diferente? Eu posso fazer diferente. Curiosidade. Será que eu não consigo fazer isso? O que acontece se eu pegar aquela minha planilha chata pra caramba e jogar no chat GPT e falar assim, chat GPT, essa planilha é chata pra caramba. Eu quero deixar ela mais legal. Ah, Sérgio, mas esse prompt está errado. Coloca, cara pálida, e vê o que que sai. Pronto, testa. Esse que vos fala aqui está sendo colocado como o mentor de IA, só porque eu fui curioso, cara. Eu tenho certeza que tem gente que sabe muito mais de IA do que eu. Mas eu tenho certeza que não tem ninguém mais curioso do que eu. E testa, e experimenta. Ah, Sérgio, mas só funciona para o chat GPT pago. Por que você não está pagando ainda? Ah, porque R$ 120, ainda tem certeza que você gasta R$ 120 com coisa muito mais menos útil do que isso. Eu estou pagando ChatGPT desde o final começo de 23. E foi o melhor investimento que eu faço. Eu já coloquei na conta de água, luz e telefone e celular. Coloquei o ChatGPT. Por quê? Ele amplia a minha capacidade. Amplia a minha capacidade. Eu estou falando para vocês. Provavelmente, muito provável que além, do claro, tem Deus me abençoou para ganhar aquele prêmio, mas Deus me abençoou para ter curioso para usar a IA também. E eu usei lá e melhorou meu trabalho. E pode, quem sabe, se não foi isso, Thales, que fez diferença lá. Aí você fala que, pô, escreveu uma monografia para o prêmio da Previc lá, é difícil. Sabe quanto tempo eu escrevi a monografia? Eu escrevi em 2 dias. Depois eu deixei ela esfriar. Você entende essa expressão, deixar esfriar? Quando você escreve uma coisa, deixa ela no cantinho, depois volta e relê. Depois eu volto, reli, reconectei os pontos. Depois fiz esse exercício aí com o que eu falei, botei o edital lá para atuar como membro da banca e mandei. E nem olhei o resultado. Quem olhou o resultado para mim foi um amigo. Falou, eita, você ganhou. Eu não estava nem lembrando mais disso. Curiosidade. Tente, experimente, porque ele vai ampliar suas capacidades. E gerando impacto, canalize sua capacidade ampliada para gerar resultados mensuráveis que impulsionem sua carreira.
Se tem alguma coisa que você faz que é repetitivo, se você tem alguma coisa que você faz que demora muito que você faz, se tem muita coisa que você faz que ele é replicável, você vai conseguir usar a inteligência ampliada nisso. Você vai. Você não usou ainda porque você ainda não passou aqui pela mentoria. Então você está aprendendo isso agora, a chegar nesse ponto de usar e gerar impacto. Gente, não fica só testando. Faz e coloca para as pessoas verem. Essa semana eu coloquei meu relatório de contabilidade que eu gero mensalmente em forma de áudio, em forma de podcast. O que, que eu fiz? Mandei para o meu chefe. Meu relatório em forma de podcast. E ele falou assim, Sérgio, eu adorei. Se eu fico lá, não tá bom, isso aqui ela falou diferente, ele chama Previc, ele chamou de Previc. Cara, eu mandei. Deixa as pessoas dizerem para mim o que elas acharam. Se eu estivesse guardando para mim, e quanto conhecimento vocês têm guardado para vocês? Que agora você pode colocar para fora usando a IA. E aí, eu tenho 7 princípios. Aqui nós trabalhamos os pilares, e agora eu vou trabalhar os princípios, tá? Aqui foram os pilares, e aqui alguns princípios. 7 princípios que você tem que ter isso na sua cabeça quando você estiver mexendo com qualquer IA. Seja gerando imagem, áudio, relatório, fazendo na terceira turma, teve uma colega nossa que fez todo um cronograma de as marmitas, não é marmitas, é, o menu das comidas da casa dela, que era um problema. Um gosta disso, outro não gosta daquilo. Ela fez tudo isso usando IA. E ela falou assim, Sérgio, eu aprendi muita coisa, mas isso resolveu minha vida. Olha só, nada a ver. Eu falo aqui de contabilidade, a mulher é feliz porque... deixa eu só ver aqui que esquentou para parou de chover. E ela arrumou a dieta da família dela. Gente, o que eu estou falando aqui não é só para você resolver no seu trabalho, não. É para você resolver aplicar na sua vida. A Leila falou de estudo, mas a gente pode aplicar em qualquer coisa na nossa vida. Primeiro fundamento, a IA não é um oráculo. Não é um oráculo. Ela não sabe o que você quer, mas ela tem a resposta que você precisa. Ela não é um sábio que você fica perguntando, ó, mestre, me dê a resposta. Não é, gente. Não é. Ah, Sérgio, mas a IA erra. A gente vai ver que ela não erra. Ele vê que ela não erra. Então, ela não é uma tecnologia de base como Excel. Uma tecnologia de base como Excel. O seu poder está no que você faz com ela. Por exemplo, o Excel. O Excel pelo Excel, ele é o Excel. É uma tela com um monte de caixinha quadradinha que você clica e bota o número lá dentro. Mas o que, que você faz com ela, que é o que define o que o Excel é de verdade. A IA é a mesma coisa. É o que você faz com ela. E ela não tem todo o conhecimento, da mesma forma que o Excel não sabe fazer todas as contas. Ele precisa ser carregado com aquilo que você quer. Esse é um princípio fundamental. Fundamental. A geração da imagem, a geração da dieta, a geração do seu treino da academia, a mudar um relatório para o seu conselho, criar uma ficha lá para o seu RH, gerar uma documentação lá do seu ISO, preparar-se para prestar para a prova do edital de um concurso, ele vai te entregar, mas ele não sabe o que você quer. O segundo princípio, a pergunta define a resposta. E isso a gente vai ver muito bem no próximo encontro, na semana que vem. A pergunta define a resposta. A clareza, a intenção. Por que você está fazendo aquela pergunta para a IA? Porque ninguém chega assim, eu acordei com vontade de fazer pergunta para a IA. É assim que acontece? Eu faço pergunta porque eu quero alguma coisa, não quero? Eu não quero chegar em algum lugar? E essa pergunta define contexto, clareza. E na próxima aula eu vou dar um frameworkzinho, algumas pessoas aqui já até conhecem, de como você vai fazer, colocar na IA, uma coisa simples, que vai te colocar no jogo
de fazer boas perguntas para a IA. Terceiro princípio, a IA pode errar com convicção. E por que eu falo isso? Gente, o sistema onde a IA ele é baseado num sistema onde ele reforça a tentativa. Ou seja, imagina que a IA ela está numa prova onde ela pode chutar a resposta correta. E ela vai chutar a resposta correta. Ela não está numa prova que se você fizer responder errado, ela vai ser punida. É diferente. O algoritmo que trabalha, ele é tentativa. Pode ser que ele acerte na primeira. Vocês já viram? Vocês pedem uma coisa para ela, ela não acerta na primeira, mas na segunda já melhora e daqui a pouco ela traz exatamente o que você pede. Principalmente com imagem, funciona muito bem assim. Porque ela é reforçada pela tentativa. Então, ela vai errar com convicção. Ela vai errar tentando usar todo o modelo matemático, mas basicamente ela vai errar quando você faz uma pergunta errada. Se você faz uma pergunta errada, provavelmente ela vai errar. Tudo bem? Se eu sei que a IA vai errar, como que eu devo atuar? Eu queria que vocês fizessem um exercício agora, tá? Exercício agora. Não, deixa eu terminar os princípios e a gente faz o exercício, fica melhor. Vamos terminar aqui, eu vou provocar você. Já deixa aí o chat GPT, o Gemini aberto num cantinho aí, que eu vou pedir para vocês fazerem o exercício. É bem interessante quando você faz isso. Princípio 4. O contexto é rei. Forneça o ambiente que você está. Sabe como eu respondi um e-mail essa semana? Responda o e-mail a seguir. O contexto é que a pessoa que está me perguntando é uma pessoa que está buscando encontrar uma situação onde não existe. Eu estou chateado com a abordagem dela, mas eu não quero que isso passe na resposta. Então, responda com uma comunicação não violenta, altamente técnica, e não dê margem para argumentação. Não é melhor do que responda esse e-mail? Não é diferente de responda esse e-mail? Porque eu dei um contexto para ele. Tem aquele e-mail que a gente escreve e botava na caixa sem remetente, depois a gente mandava, porque a gente estava muito com raiva. Imagina que eu posso falar isso para alguém que entende o que é comunicação não violenta, entende o que é ser lacônico, ser técnico, ser objetivo, não dar margem para argumentação. Esse contexto e a intenção, qual que é a minha intenção? Minha intenção é só responder, minha intenção é rebater, minha intenção é escalar esse problema, minha intenção é acabar com esse problema agora, ou não dar margem para que esse problema cresça. O contexto é rei. Isso é um princípio em qualquer IA. Tudo bem? O repertório pessoal, como a gente já falou, é sua superlicença. Aí a ordem dos numerozinhos aqui ficou errado, que era para ir até o 7. Mas só para vocês verem que a IA erra. Eu não mexi aqui. Tá vendo aqui? 1, 2, 3. Era para ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela mudou a seção e não colocou. Como eu não dei outro prompt, eu deixei ela exatamente do jeito que estava, para vocês verem que eu não expliquei para ela que eu queria que ela continuasse a numeração. Tá bonito? Tá. Tá dentro da paleta? Tá. Mas a numeração tá errada. Quem que é o responsável por isso? Quem tem o repertório? Sou eu. Eu que sou o palestrante. Quem é o responsável, Thales, pelo erro? Eu ou a IA? Eu. Sou eu. Ah, mas a IA errou. Você é vítima. Você é vítima da IA? Agora, tudo agora é culpa da IA? A culpa é sua. A culpa é, no caso aqui, eu fiz de propósito, mas eu deixei aqui para vocês verem o quê? Que eu tenho que, antes de entregar alguma coisa, fazer uma revisão e ponto. E ponto. Claro que está melhorando cada vez mais,
Mas eu que estou no controle ainda. E o meu repertório pessoal faz parte dessa superlicença, de avaliar isso. Ah, o advogado mandou uma sentença para o juiz com lei de jurisprudência que não existia. Ele usou IA. Quem está errado? O advogado ou a IA? Ah, eu fiz um relatório e ele me deu uma lei que não existe. Quem está errado? Eu ou a IA? Será que eu dei um contexto amplo demais para ele, que ele pegou uma lei que não existia? Como que eu perguntei isso para ele? Eu estou usando a ferramenta certa? Eu não deveria estar usando notebook LM em vez do ChatGPT? Eu que estou no controle. Ela é meu copiloto. Faz sentido, gente? E aqui eu deixei de propósito, tá? Isso aqui eu deixei de propósito para vocês verem. Se eu sei que isso acontece, então eu tenho um dever de ou olhar ou colocar outras ferramentas para verificar o meu trabalho. Simples assim. Outro princípio com IA, cuidado com dado sensível. Se você está usando as ferramentas gratuitas, ele sim está aprendendo com seus dados, com suas perguntas. E se você trabalha lá no RH, lá igual a Sônia trabalha, o Carlão lá na controladoria, a Lilian lá em segurança, e coloca um dado sensível na ferramenta paga, a Lilian pode até falar melhor isso do que eu. Você está ensinando o algoritmo sobre um dado sensível seu. Ponto. E ele ainda diz, eu estou aprendendo sim. Os pagos, ele vai segurando a onda. Apesar de que esse dado está lá. Depois eu falava uma coisa muito interessante. Segredo, a gente não conta para ninguém. Porque se você conta para o melhor amigo tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo, que pode ser seu pior inimigo. Segredo não se conta, nem para IA. Tem ferramentas agora para você usar a IA sem estar conectado com a internet, mas a gente não sabe até onde que isso funciona. Lembra a história lá do você está falando uma coisa, daqui a pouco no Instagram aparece uma propaganda que você estava falando? Ninguém sabe. Já aconteceu com todo mundo aqui, não já? Comigo já aconteceu. Como é que esses caras mexem com esses dados? E o sétimo princípio. Use a IA para pensar melhor. Gente, vamos sair do jogo de responder e-mail, de melhorar a planilha. Vamos usar a IA para pensar, para sair da casinha. Sabe um negócio que eu aprendi e eu vou ensinar para vocês? É a regra das 10 perguntas. Quando eu quero fazer uma coisa que é muito detalhista e eu preciso que a IA faça passo a passo, eu faço assim, IA, eu preciso fazer, dou o contexto, qual a intenção, tudo lá. E eu quero que você elabore 10 perguntas para você me fazer nesse contexto, para que eu possa chegar exatamente naquilo que eu quero, porque às vezes eu nem tenho claro tudo aquilo que eu quero. E ela me faz 10 perguntas e ainda falo assim, atue como chatbot, fazendo uma pergunta de cada vez e se adaptando a cada pergunta. Aí ele entra no modo chatbot, ele começa a conversar comigo e eu vou respondendo e ele vai adaptando as perguntas que eu vou fazendo. Gente, isso é brutal de bom para funcionar para coisa difícil que eu estou fazendo. Isso a gente vai entender melhor no próximo encontro, tá? Que eu vou ensinar para vocês essa técnica que eu desenvolvi e funciona muito bem. Mas use para pensar. Quer ver outra coisa que eu também vou mostrar para vocês? Depois de terminar um trabalho bem feito, fala assim, beleza, GPT, Gemini, Copilot, seja lá quem for. Faz o seguinte, dá uma olhada em tudo que a gente conversou e me mostra o que eu não vi. Me mostra os meus pontos cegos. Porque eu te perguntei um monte de coisa. Eu trabalhei dentro do meu contexto, do meu repertório. Será que tem alguma coisa que eu não estou vendo? Gente, quando você faz isso, o negócio dá uma amplitude, que tem coisa que não faz sentido, não, mas tem coisa que faz muito sentido. Mas a gente vai falar melhor no próximo encontro. Eu coloquei aqui a metáfora do café, e exatamente isso. Você chega dentro de uma empresa, de uma cafeteria gourmet, como a gente tem agora, e fala assim: eu quero um café.
que o cara vai te perguntar? Que café? Coado? Expresso? Com creme? Sem creme? Vai na Copenhague lá, né? Que o Rodrigo gosta. Você tem 15 opções. O cara vai te perguntar que café que você quer, brother. Se eu chego na cafeteria e faço isso, imagino trabalhar com trilhões de petabytes de conhecimento. Uma coisa inominável de dados. E eu queria que você fizesse um teste agora no seu chat GPT. Eu queria que você pedisse para ele lá, bem simples. Eu quero que você gere para mim um alfabeto para, uma imagem de um alfabeto para crianças. Só isso. Gere para mim a imagem do alfabeto para crianças. Você vai fazer só isso. E aí, esse teste, ele é muito legal para a gente ver isso aqui, ó. Ver exatamente isso aqui. Deixa eu ver se ele abre o meu aqui, ó, o meu. É muito provável que ele gere isso aqui para você, ó. O que está errado aqui? Pode abrir o microfone. O que está errado aqui? Tá em inglês? Também. Um dog no C? Não tem o E, não tem um monte de letra. Olha aqui. Tá vendo? Olha o prompt que eu dei. Gere uma imagem do alfabeto para crianças. Alguém gerou aí? Conseguiu gerar já? Tá gerando, né? O meu tá terminando aqui. Provavelmente ele vai dar alguma coisa assim. Certo? Olha aqui o que no Rocket. Nada a ver, né? Quem está errado aqui? A IA? Agora vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Gere a imagem do alfabeto em português. Português. As imagens devem ser lúdicas com a ilustração de acordo com a letra evidenciada. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Confirme o entendimento antes. Confirme o entendimento antes de iniciar. Eu inicie apenas quando eu autorizar. Aí você fala, você escreveu errado, cara, ele entendeu. E aí eu vou dar umas diquinhas na próxima aula, para você não perder o fluxo da ideia. O que eu fiz aqui? Olha só, Sérgio, o que eu fiz? Eu pedi uma coisa e pedi para ela fazer o quê? Confirma que você entendeu. E aqui, ó, olha o que ela me deu aqui, ó. Todas as letras de A. Você quer uma imagem de alfabeto em português com todas as letras de A a Z, ilustrações lúdicas, infantis, coloridas, divertidas, cada letra acompanhada com uma imagem cuja palavra em português comece com a letra destacada, exemplo, A, abelha, B, bola, C, cachorro. O estilo educativo infantil, claro e visualmente organizado. Perguntas para garantir que a imagem fique certamente como você deseja. Você prefere apenas letras maiúsculas ou também minúsculas? A imagem deve ser em formato 16 por 9 ou 1 por 1? Você deseja que apareça também o nome do objeto animal, escrito abaixo da ilustração? Alguma preferência de estilo? Desenho, cartoon, aquarela, traço simples? Assim que você confirmar e autorizar, eu gero a imagem. Vocês acham que o resultado vai ser melhor? E olha a diferença de um simples comando
Esse aqui é aquela imagem do cara fala assim, Sérgio, a IA não acerta nem o alfabeto, como é que eu vou confiar num negócio desse? Aí, ô capivara, eu não posso confiar em você. Por quê? Olha aqui como eu dou uma refinada e peço para ele confirmar o raciocínio dele. Sabe que essa técnica aqui é interessante? Para você entender o raciocínio da IA antes dela começar. Porque se o raciocínio dela estiver errado, você corrige o raciocínio dela aqui. E olha que legal. Assim, GPT, nem precisa fazer isso. Faça uma pergunta de cada vez no estilo chatbot e se adapte às respostas. Pronto, eu não quero responder ali a sequência inteira, eu quero que ele, pergunta, você prefere que o alfabeto apareça com somente letras maiúsculas ou minúsculas e maiúsculas e minúsculas? Aí ele vai perguntando para mim e eu vou respondendo e ele vai gerar o que eu quero. Olha que legal. Dentro de quê? Do raciocínio dele, que ele já me disse, como é que ele está pensando. Gente, se eu sou. Lembra aquele filme lá do. Acho que é o Mel Gibson, que ele começa a escutar o que as mulheres estão pensando? Vocês lembram desse filme? É a mesma coisa, se eu pudesse saber o que as pessoas estavam pensando. Entendeu? Seria sensacional. Sensacional. É sobre isso que eu estou falando com vocês aqui. Não é sobre a ferramenta. É sobre como você usa ela. Como você pede para ela. E eu tenho certeza que amanhã você já vai poder, na prática, usar isso aqui que eu te mostrei. Amanhã. Experimenta para você ver. E depois fala, Sérgio, cabuloso, doido. É expressão brasiliense, né? Doido, cabuloso. E aí o desafio prático que eu quero deixar para vocês. E esse desafio, eu gostaria muito que vocês tentassem, e se vocês se sentirem à vontade, colocassem lá no grupo. Olha, eu tentei fazer isso, claro, né? Se for uma coisa com dado sensível e tal, mas, Sérgio, eu testei o que você falou nisso, e olha o resultado. O resultado 1 e depois o resultado 2. É interessante você fazer o antes e depois, né? Faz a pergunta 1 e dá uma refinada em cima de quê? Dos que eu coloquei aqui. Aqui a gente está falando só de princípio, não chegamos nem na pergunta. Crie um prompt inicial, aplique os princípios e depois traga os resultados. Quais os princípios? Os princípios são aqueles 7 lá que eu mostrei para vocês. Amanhã é tarefa de casa vocês fazerem isso. Para quê? Para vocês irem se soltando cada vez mais. A ferramenta é poderosa, mas é a mente que segura o volante. A sua mente. É o seu repertório pessoal. É aquilo que você tem, é aquilo que você traz da sua história. Gente, a história de vocês é única. E ela, potencializada com a IA, ela pode se tornar muito mais brilhante, muito maior, muito mais ampla. E detalhe, não é só no trabalho, é em todas as dimensões da vida, porque a IA, ela é transversal em tudo aquilo que a gente faz hoje, porque ela tocou aonde? No conhecimento. E essa tecnologia que atua no conhecimento, ela é brutalmente interessante para o nosso dia a dia, em todos os sentidos, em todas as dimensões. Fez sentido, meus queridos, para vocês? E aí eu vou voltar para cá. E aí eu volto para cá. Paro de compartilhar. Quero ouvir vocês, comentários, palavras, sensações. Quero ouvi-los. Quem quiser falar. Ô, Sérgio, deixa eu fazer um testemunho aqui, então, antes do pessoal começar a falar. Pessoal, eu encontrei com o Sérgio no congresso, ele mostrou esse prompt que ele estava montando da imagem lá do congresso. Você lembra, né, Sérgio?
estava bem no início. Eu fiquei impressionado. Você, olha que eu estou tentando, tal. Você mostrou o início ali, a sua imagem, lá com as cores. Eu fiquei impressionado com o resultado que você mostrou agora aí. Então, só fazer um testemunho do que a curiosidade sua que você apresentou, de tentativa e tentando, vou conseguir, ficou muito bom. Agora, em relação ao programa aula de hoje, excelente, excelente. Fez abrir a cabeça, já anotei aqui a lição, eu fiquei impressionado com as dicas aí das perguntas, faz todo sentido. E já vamos começar a aplicar desde já. Já vou começar a partir de hoje, amanhã. Hoje talvez não, por causa do horário, mas amanhã eu vou começar a pôr em prática aqui. É isso aí. Tem uma questão que a gente aprende: querer mudar, pensar em mudar, sentir que tem que mudar e não mudar, não adianta para nada, tá? Não adianta nada. É essa sensação de mudança, beleza. Cara, se não fizer nada diferente, então experimenta que vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Mais alguém? Já utilizei muito para falar besteira para a pessoa no e-mail. Ah, que bom. Isso é muito bom, né? Por favor, escreva e entendeu o que é que desenha. Aí vai lá e... Exatamente. Exatamente, meu amigo, é assim. Mais alguém aí, gente? Aqui já é 9. Lilian, Eugênia, Leila, Pamela, Rodrigo. Gente, Suame. E como já do treinamento que eu participei, que tu já deu algumas dicas, né? Eu já apliquei alguma coisa e aí hoje já coloquei aqui no meu chat o segundo alfabeto. Eu fui um pouco precipitada e não pedi para ele validar o conhecimento, e aí ele trouxe o segundo melhor, mais errado. E eu te digo que eu já briguei com o chat, inclusive, porque eu digo para ele no final, eu disse assim, cara, tu não tá entendendo o que eu tô te pedindo? Porque na minha cabeça tá claro o que eu quero, mas o óbvio precisa ser dito. E ainda mais quando a gente está lidando com um algoritmo, né? O óbvio precisa ser dito e precisa ser dito de maneira clara. Então, sem dúvida nenhuma, faz total sentido, assim. A última vez que eu assisti o Sérgio, eu falei para ele, Sérgio, minha cabeça está fervendo, porque a minha vontade agora é de elaborar minhas demonstrações contábeis e colocar o meu avatar lá na sala do conselho, apresentando as demonstrações contábeis, e no final eu fazer aquela entrada, assim, na porta da sala e dizer, e agora, os senhores têm alguma dúvida? Querem... É meta já, né? Já virou meta. Boa ideia, gostei Já. dessa ideia. E aí, quando ele falou que colocou o relatório dele, que eu acompanho os relatórios dele desde o Conancep, que ele me falou que fazia os relatórios, eu acompanho lá no site. E aí, a hora que ele fez o relatório dele ali no podcast, eu falei, ele pegou minha ideia, agora ele vai saber me ensinar direitinho, boa. Vou ensinar. É isso, gente, acho que é Legal. mágico, né? É mágico. A tecnologia de alto desempenho e mágica, elas têm a mesma sensação do ser humano, sabia? Aí o ilusionista e a tecnologia como essa, elas dão a mesma sensação no cérebro. Vocês têm ideia do tanto que é interessante o que a gente está vivendo. Essa uau de criança, sabe? Ai, como ele fez isso? E é a mesma sensação. É isso aí, gente. Sérgio, deixa Oi, uma dúvida, não é muito pergunte. sobre o conceito aqui, mas eu fiquei curioso. Estamos aqui na quarta turma, né? E Quinta. mudou alguma coisa quinta, perdão. Mudou alguma coisa das 4 para frente do que essa apresentação que você montou, esse programa? Evoluiu muito ou não? É mais ou menos, não deu tempo ainda de evoluir muito, mas o seu está utilizando mesmo? É uma curiosidade. Evoluiu muito aquela parte dos 3 pilares, do parar para pensar, aqueles 3 pilarezinhos lá, ele evoluiu exatamente essa parte que é, só para deixar bem firme, que é essa aqui, ó, que é a parte do... Deixa eu abrir aqui direitinho aqui. Meu computador agora deu de ficar lento agora, só porque eu quero... Que é
retomando o foco, ampliando a capacidade e gerando impacto. Esses 3 itens, eles já são diferentes da turma anterior. Por quê? Porque eu comecei a perceber a humanidade por trás da IA, ela é muito mais poderosa do que a tecnologia em si. A tecnologia você aprende, mas o seu estado emocional, a sua capacidade de raciocínio, e aí tem gente do RH aqui que deve estar ouvindo isso, ele é tão ou mais importante do que a ferramenta em si. Então, essa parte eu estou trazendo, essa parte humana está vindo muito mais forte agora, Carlão. Muito mais, porque eu sei que Perfeito. o ser humano vai fazer diferença. Nós que temos repertório vamos fazer diferença. Concordo plenamente. Beleza? A próxima aula, então, mudou completamente da última. Então, quem for me assistir aqui da turma 4321 aqui, pode assistir a próxima, porque a próxima aula eu não tinha a parte dos agentes, que eu vou trazer um pouco de agentes também na próxima. Uma pincelada, porque não dá para falar muito, a gente gasta muito tempo. Mas a Isso que próxima aula mudou. eu ia comentar. É, Eu já criei agente com prompt. E utilizando exatamente. o próprio chat para criar o prompt. Exatamente. Aí a gente vai ver o que a gente dá para fazer, e aí, é bom trazer seus exemplos aí para a gente compartilhar aqui, vai ser de grande conhecimento. Já criei para vendas, para a esposa aqui de venda de material de escola, né? Que ela Aí, de materiais. Já criei gestor previdenciário, Power BI. Então, eu meio que boto o Copilot que eu uso, né? Crio ele como um personagem, né? Tipo assim, quero que você fale como o Roberto Justus, por exemplo, né? Igual na sala, sim. que seja ignorante Massa. comigo, que me abra os olhos, e aí esse prompt, ele meio que cria um personagem mesmo, até quando eu falo alguma besteira para ele, ele vai lá e me corrige. Então, Massa. Pra você ter ideia, o que a gente dá para fazer, e nas próximas aulas a gente vai Quero ver isso aprender, bastante. Thales. Não, vamos Quero trocar. aprender Vamos isso trocar. aí. então por É igual exemplo, mágica que a eu gente tem o... mágica agora. porque o prompt inicial, a gente descreve como que você quer a pessoa, correto? Pode me corrigir, tá certo? E ao invés de eu querer escrever, eu falo assim, cria um prompt para mim desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí ele vai lá e cria o prompt. Automaticamente eu copio e colo e crio o agente. E ele vai me dando sugestão, e ele vai me dando base, por exemplo, do gestor previdenciário, né, que a gente usa muito. Eu pego lá o regulamento, englobo nele para ele ler o do regulamento, entendeu? Lógico. Uhum. Isso, por exemplo, para ele pesquisar lá na Receita Federal, para ele consultar na Receita Federal para consolidar essas informações, né, na Previc, e aí ele dá esse parâmetro geral, ainda cria um personagem, né? Quase se fosse minha mãe brigando comigo. Não, com certeza. Eu convido vocês também a darem uma olhadinha nos agentes. Não, vamos por partes, senão eu vou deixar vocês com muita coisa. Eu quero levar vocês nessa trilha. A próxima encontro vai ser sobre perguntas, quinta-feira que vem, 19h30. Usem o grupo para trocarem, perguntarem. Se tiver alguma dúvida, podem me acessar diretamente para a gente conversar, algum projeto que você esteja querendo tocar e quiser uma segunda opinião, ou se a gente pode chorar junto, tipo assim, não tem jeito não, a gente chora junto, né, a gente, né, se afaga, mas assim, a ideia mesmo é a gente tá caminhando, e eu queria que todo mundo aqui, agora para terminar, para a gente ir embora e dormir, descansar, me falasse uma palavra sobre a aula de hoje, eu preciso de uma palavra sobre a aula de hoje, uma palavra só. Inspirador para mim. Conhecimento. Poder. Criatividade. Necessário. Transformadora. Show de bola. Fiquei muito feliz com as palavras. Espero que vocês tenham uma noite de sono tranquila, no que puder, porque a cabeça sai fervilhando com um monte de ideia daqui. Eu espero que sim. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela confiança de estar caminhando comigo. Eu me sinto muito feliz.
Você sabe que é uma honra estar com vocês, poder compartilhar conhecimento. E semana que vem a gente está junto. Assim que a aula estiver no ar, eu coloco para vocês lá. E também vou colocar também o menu com os entregáveis dessa aula também. E qualquer dúvida, é só me pedir, me perguntar, alguma coisa falhar ali, algum link. Sérgio falhou, aí eu já, assim que eu puder, porque eu também tenho as minhas agendas aqui, mas assim que eu puder eu paro lá e mando. Tá bom, gente?